Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar a fundo hoje num tema super importante, hein? É a visão de Jesus sobre a pureza no casamento. Uhum. A gente vai tentar entender direitinho o que Jesus queria nos ensinar sobre esse assunto, com base principalmente em Mateus 5.27 e 32. É isso aí. E aí? Preparados para essa imersão? Vamos lá? Um tema super relevante, né? E bem complexo também, né? A gente já sabe que quando o assunto é casamento e sexualidade, as coisas não são tão simples. Verdade. E o que é interessante é que Jesus, quando fala de pureza, ele não se limita só ao sétimo mandamento, que ele não adulterarás, sabe? Ele vai além, ele fala sobre divórcio e até toca no 10º mandamento, que é sobre a cobiça. É mesmo? É como se ele quisesse nos mostrar que a pureza vai muito além de simplesmente evitar um ato físico. É sobre a nossa mente, nosso coração. É verdade. É sobre a raiz de tudo. Exatamente. E o que me chama a atenção é como Jesus confrontava a interpretação da época sobre o adultério. A visão dos líderes religiosos, né? Isso, eles focavam só no ato em si. Mas Jesus vai mais fundo, sabe? Ele mostra o verdadeiro espírito da lei. Ele busca a essência, né? E essa perspectiva, poxa, continua super relevante hoje em dia. Totalmente, até mais, eu diria, né? A gente vive numa sociedade que muitas vezes coloca o sexo em um pedestal, né? Com valores bem diferentes do que a Bíblia ensina. Nossa, é verdade. A gente vê na Bíblia, e não só em Mateus, uma série de comportamentos que são considerados impuros, né? Sexo fora do casamento, divórcio em certas circunstâncias, homossexualidade em outros contextos, pornografia, É. pedofilia, bestialidade. Infelizmente são temas que a gente vê crescendo cada vez mais, né? Pois é. E é aí que a palavra de Deus se torna tão importante. Ela é nosso guia, nosso modelo para entender a pureza moral tanto antes como durante o casamento. É verdade. Ah, Mas então, vamos lá, que Jesus fala especificamente sobre o adultério. O que ele define como adultério. Bom, adultério basicamente é quando uma pessoa casada tem relações sexuais com alguém que não é seu cônjuge. E aí é importante diferenciar do que a gente chama de fornicação, que seria a relação sexual entre pessoas solteiras ou entre uma pessoa casada e uma solteira. As situações são diferentes, mas a gravidade para quem está comprometido num casamento é a mesma. É o adultério dos dois lados. Entendi. E como a lei judaica da época via o adultério? Naquela época, o termo era usado principalmente para relações com a esposa ou a noiva de outro homem judeu. Mas Jesus amplia esse conceito, né? Ele condena qualquer relação sexual fora do casamento. O apóstolo Paulo também reforça isso em Tessalonicenses, quando fala da santidade sexual. Ele fala pra gente fugir da imoralidade sexual, né? Exatamente. E o que é mais impactante, pelo menos pra mim, é que Jesus não para na ação em si, né? Não para. Ele vai além, ele fala da intenção, do desejo. Sim. Para Jesus, a impureza sexual começa no nosso interior. Ele diz em Mateus 5,28 que cobiçar a mulher do próximo, olhar com desejo, já é adultério no coração. é um padrão bem elevado, né? Mas nos mostra a importância da pureza dos nossos pensamentos. Nossa, isso é bem desafiador, né? Principalmente hoje em dia, com tantos estímulos visuais, tanta coisa nos levando pra esse caminho. Sim. E o texto até comenta a dificuldade de guardar esse mandamento. Pois é, até fala da falta de recato no vestir. Aham. É claro, dentro daquela cultura, né? Mas a Isso. gente vê como a questão da tentação já era forte naquela época. Com certeza. E aí, qual que é a resposta de Jesus para isso? É a gente vigiar o nosso coração. Disciplina moral, sabe? Controlar os nossos pensamentos, nossos desejos, não deixar o coração se apegar a outra pessoa. É verdade. E aí que entram aquelas fases fortes de Jesus, né? É tipo, arranca o olho e corta a mão. É isso aí? É forte, né? É. Mas é claro que não é para levar o pé da letra. Não é pra sair cortando nada. É uma forma de enfatizar a seriedade do assunto. Tipo, arranca o olho seria o quê? É a gente controlar o que a gente... Fez. O que a gente permite entrar na nossa mente? É tipo Jó, né? É. Ele fez um pacto com os olhos pra não cobiçar. Exatamente! Ele levou a sério a questão da pureza. É isso. Porque a gente sabe, né? Olhar leva ao pensamento, o pensamento leva ao desejo, o desejo leva à ação. É o que a gente tava falando? A impureza começa lá atrás. Uhum. Tem uma passagem em Mateus que fala que o olho é a lâmpada do corpo. Ah, é verdade. O olho é bom, o corpo fica iluminado, mas se o olho é mau... O corpo fica em trevas, é isso aí? E o John Stott, ele comenta sobre isso, né? Ele fala que para ter controles sobre a nossa sexualidade na prática, a gente precisa primeiro ter controle sobre o que a gente vê, sobre o que a gente pensa. Domina a mente, né? E aí a outra é hipérbole, a de cortar as mãos e os pés. É a mesma ideia, sabe?
É sobre evitar situações que nos levam à tentação. Renunciar a algumas coisas, né? Mesmo que doa, mesmo que a gente tem que abrir mão de certas liberdades. O texto fala ter menos história e geografia para contar. É isso. Mas é melhor isso do que perder a eternidade, né? Com certeza. E o Stott também fala da importância de colocar sentinelas na nossa vida. Sentinela. É tipo, guardiões contra o pecado, sabe? Não. Ser proativo na luta contra a tentação, em vez de só reagir quando ela aparece. Entendi. A gente se proteger, né? E aí Paulo, em Romanos, ele fala que a gente deve oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Em vez de oferecer ao pecado. Isso. E nesse ponto é importante lembrar que Deus nos dá força para vencer essas batalhas. O texto fala da purificação pelo Espírito Santo, né? Sim. Deus nos perdoa, nos limpa, nos ajuda a viver em pureza. É verdade. Bom, e aí Jesus também fala sobre o divórcio, né? Sim, fala. E parece que essa conversa tá bem ligada com a questão do adultério. Tá sim. É que naquela época o divórcio era comum entre os judeus. Era. Eles se baseavam em Deuteronômio, que permitia o divórcio por alguns motivos. O problema é que estava sendo usado de forma errada. Por qualquer motivo. Por motivos bobos, sabe? O que causava muita insegurança nos casamentos. Nossa. Imagina, o texto fala que tinha gente se divorciando porque a comida do marido estava ruim. Sim. E aí Jesus chega e mostra uma visão diferente. Ele diz que o divórcio só é permitido em caso de porneia. Que seria a infidelidade conjugal, né? Isso. E essa é a única exceção que ele deixa clara. E essa é uma questão bem delicada, né? Principalmente hoje, com tantos divórcios acontecendo. Sim. E o texto até nos faz pensar nos motivos que levam ao divórcio. Não, tem vários, né? Desgaste na relação, diferenças, problemas financeiros, falta de diálogo. Mas Jesus, ele foca num ponto. A quebra da fidelidade no casamento. E para entender a visão de Jesus sobre isso, a gente pode usar os pontos do J. Oswald Sanders que ele coloca no texto. Legal, vamos lá. Primeiro ponto. O divórcio nunca foi o plano de Deus para o casamento. Certo. Segundo. O casamento só termina com a morte de um dos cônjuges. Terceiro. Se divorciar por outro motivo que não seja a infidelidade é pecado. Quarto. Quem se divorcia sem esse motivo e casa de novo comete adultério. Nossa. E quinto, tudo isso é para proteger a santidade da família. Caramba, é bem sério. Então a gente vê que a preocupação de Jesus não era com os motivos do divórcio em si, como os fariseus pensavam, mas com a importância do casamento, a sua preservação. É com a instituição do casamento, né? E é importante a gente lembrar que Deus odeia o divórcio, né? Sim, a Bíblia fala isso. Mas Deus também me perdoa, né? Sim, claro. Ele nos chama para viver em pureza, mas ele oferece perdão quando a gente erra. Exatamente. A mensagem de Jesus não é sobre divórcio, mas sobre casamento, perdão e reconciliação. Isso é verdade. É sobre a gente lutar pelo nosso casamento, investir na relação. Sim, porque o divórcio ele traz muitas consequências ruins, né? Culpa, mágoa, medo, tristeza. É um processo difícil. E no final das contas, o que Jesus quer é a nossa pureza total. É corpo e alma. Isso. Paulo fala que nosso corpo pertence a Cristo. E que a gente deve crucificar a carne com seus desejos. É isso aí. Não é fácil, né? Viver essa pureza no casamento, num mundo cheio de tentações. Não é? Mas a gente pode confiar em Deus. É verdade. Ele nos fortalece, nos guia, nos ajuda a vencer as dificuldades. E a Bíblia, a oração, são ferramentas poderosas para fortalecer o casamento. Com certeza. A gente precisa buscar essa ajuda de Deus, né? Sim. E no final das contas, a força para viver em pureza vem da nossa relação com Jesus. Sem dúvida. É isso aí. E pra gente terminar nosso papo de hoje, fica uma pergunta para você que está nos ouvindo. Como que essa visão de Jesus sobre pureza e casamento pode transformar a sua vida, os seus relacionamentos? Boa pergunta. Pense nisso. E até a próxima aqui no The Deep Dive.